Olá pessoal, já pensou sobre isso? Nos anos 80, os teus carros, ou o carro que o teu pai usava, ou o carro que o teu avô usava, te deixava na mão no meio da rua? Sim ou não? O do meu pai, sim. E hoje, é comum os carros te deixar na mão no meio da rua? Na minha realidade, isso é bem raro. Você já pensou o porquê disso? Por que eu perguntei essa questão do carro? Tá? Porque eu queria falar hoje sobre um tema que é a NBR 5674. A NBR 5674 é uma norma que especifica padrões, exemplos, critérios, diretrizes para se estabelecer um plano de manutenção preventiva para as edificações. Muitas pessoas pensam que esse plano de manutenção preventiva é fruto, por exemplo, de uma inspeção predial. Existe uma outra norma, NBR 16747, que trata do assunto inspeção predial. E nessa norma de inspeção predial, o inspetor ele deve olhar toda a edificação, após olhar toda a edificação, trocando em miúdos, estabelecer patamares de urgência ao usuário, o que está errado, o que existe de não conformidade, quais os sistemas e subsistemas construtivos que não estão atendendo aos desempenhos para o qual eles foram projetados, analisar, informar a gravidade desse negócio, a gravidade desses itens, sugerir uma ordem de prioridade, patamar de urgência 1, 2, 3 e dizer o que fazer para resolver. Isso não tem nada a ver com o plano de manutenção, NBR 5674. O plano de manutenção refere-se à manutenção preventiva, refere-se a podemos dizer que é parecido, mas é completamente diferente. Por quê? Porque, em teoria, não estou afirmando isso, tá, pessoal? Se você disser que eu estou afirmando, eu vou dizer que é mentira, tá? Em teoria, se você fizer o plano de manutenção correto, você nunca vai precisar da correção, a não ser quando acabar a vida útil. E a vida útil acaba. Por isso que eu preciso das duas coisas, por isso uma coisa não substitui a outra. Tá? Mas se eu fizer o plano de manutenção correto, a minha atividade de inspeção vai ser absolutamente mais simples. Vai observar casos fortuitos, casos realmente acidente ou fim de vida útil dos componentes. Mas não vai identificar o que? Falhas de manutenção que geraram necessidade de falha de manutenção corretiva. Falhas de manutenção preventiva que geraram necessidade de manutenção corretiva. Então, a NBR, que é o tema do vídeo, a NBR 5674, manutenção preventiva, não tem nada a ver com a inspeção predial. Pelo contrário, é você ter um plano onde todos os itens da sua edificação possuem uma manutenção. Por que eu comecei o vídeo perguntando do carro? Porque nos anos 80, a cultura de manutenção preventiva nos veículos ainda não era algo enraizado. Ainda não era algo tido como absoluto. E eu voltando para os anos 80, a cultura de manutenção preventiva no ser humano, em fazer check-ups, anos 70, também não era. Hoje, você trabalha muito bem com a hipótese de fazer prevenção para não precisar fazer correção, ou minimizar muito a correção para o ser humano e para o veículo. A lógica das edificações é exatamente essa, para isso que existe essa norma. Mas eu preciso te confessar uma coisa. Vou te confessar uma coisa importante. Nossa carteira de clientes, pessoal, na Petros Engenharia, tem mais de 800 condomínios ao longo de 20 anos de existência. Tá? Nunca vi um condomínio com um plano de manutenção. Exatamente segundo a NBR 5674. Isso é grave. Isso é grave e mostra como a gente está aquém da situação ideal. Eu já vi condomínio, eu não estou dizendo que não tem, tá, pessoal? Eu imagino que tenha. Alguns condomínios de grande porte, estruturados, eu acho que tem, acredito que tem, mas eu nunca vi. Tá? E já vi coisa parecida, eu já vi um condomínio com manutenção preventiva de fachada, elevador, sistema de bomba, válvula reguladora de pressão, ou um conjunto, mas não para a edificação como um todo. Mas do mesmo jeito que a gente está num delay, né? A gente falou nos anos 80, a gente está falando 40 anos depois, quem sabe em 2060 vai ser tão óbvio fazer manutenção preventiva nas edificações, ter um plano de manutenção, como hoje é óbvio fazer check-up no ser humano e plano de manutenção preventiva do carro. Esse é o ideal. Alguns dizem que é uma utopia. Pode ser,
Mas o que seria da raça humana se a gente não fosse guiado ou se a gente não olhasse para frente através das utopias? Muita coisa que era utopia em 1980, hoje é absoluta realidade. Plano de manutenção preventiva é eu fazer um checklist, é eu ter um controle, é eu ter um profissional habilitado. Isso depende da idade da edificação, inclusive. Tá? Uma edificação pode ter 1 ano e pode ter 40 anos. Isso não tem relevância, vai ter relevância na prática, do quanto trabalho o cara vai ter, mas na necessidade de ter esse plano de manutenção não vai existir. Então, eu dando aqui uma pequena contribuição para que isso pare de se tornar uma utopia, já quero cutucar você a começar a pensar sobre isso. Saia na vanguarda, né? Saia na frente, seja inteligente. Hoje é reconhecido como inteligente quem faz check-up preventivo e é reconhecido como inteligente quem faz a manutenção preventiva do carro, não tendo a necessidade de fazer corretiva, que é mais cara e que te pega de calça curta, que te deixa no meio da rua, que você precisa fazer urgente, que você não tem a possibilidade de cotar, que te gera transtorno. Assim é nas nossas edificações. Faça a inspeção predial, precisa fazer, porque não é todo o problema que é fruto de falha de manutenção, pelo contrário, existem pelo menos 3 motivações aí, 3 motivos de você fazer uma inspeção, uma intervenção corretiva, que a inspeção predial vai te dar a diretriz: vício construtivo, falha de manutenção, é verdade, e fim da vida útil, fim natural da vida útil dos componentes. Pessoal, grande abraço, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, ajuda a gente. Se gostou, dá o like. E se gostou, e mais do que isso, se tiver alguma dica, manda lá, e-mail, mande sua dúvida, @engenhariaecondomínio.com.br. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.